Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aqui aos representantes do governo federal, do governo do Distrito Federal, das comunidades indígenas, né? Deixar claro o orgulho que a Codeplan tem em levantar essas primeiras impressões sobre o índio urbano, que dentro dessa semana do índio pareceu-nos uma informação importante a ser levada para a sociedade e para o governo, e agradecer a equipe da DIPOS, né, aqui representada pela Jamila, pelo esforço em realizar esse estudo. O que a gente tem feito na Codeplan nos últimos tempos é a gente abrir agora para uma boas-vindas à mesa. A gente apresenta o estudo e depois a gente faz uma outra rodada na mesa após os dados do estudo. Tá certo? Então, eu passo o microfone aqui primeiro à secretária adjunta, a Vera. Obrigado pela presença. Bom dia a todas e todos, especialmente a representação da Codeplan, não só por oferecer à sociedade, ao governo, esses dados tão relevantes ao nosso conhecimento, análise, estudo, formulação e execução de políticas públicas relativamente à condição dos povos indígenas urbanos na região metropolitana de Brasília, né, de todo o nosso Distrito Federal. E eu que, por exemplo, moro em Brasília desde 1978 e sempre tive muita atuação com os mais diversos segmentos sociais. Em verdade, a gente tem que reconhecer, até relativamente muito pouco tempo, a questão dos povos indígenas urbanos no Distrito Federal era rigorosamente desconhecida e, consequentemente, ignorada, quer pela sociedade organizada ou desorganizada, quer pelo Estado, que é mais grave. Então, na condição hoje de secretária adjunta de Políticas de Igualdade Racial, da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, o acesso a essas informações é o passo mais importante que temos até o momento, além da incorporação à nossa equipe de trabalho de 2 representantes dos povos indígenas aqui no Distrito Federal, de modo que a gente hoje se habilita e se qualifica infinitamente mais e melhor ao enfrentamento desse trabalho. Um dado que se destaca, a nosso ver, nessa pesquisa, diz respeito à alfabetização, ou, na realidade, analfabetização. Então, considerando que o Distrito Federal ostenta o selo de unidade federada, que tenha combatido o analfabetismo, conhecer esses números realmente traz um impacto muito grande. E aí, ao cotejarmos esse dado a uma realidade de uma população autodeclarada em torno de 7 mil cidadãos e cidadãs indígenas no Distrito Federal, sem sombra de dúvida, a nossa primeira tarefa, nosso desafio maior é justamente a identificação, a localização e quase que o recrutamento dessas pessoas
para salas de aula. Salas de aula que, por sua vez, precisam ter já incorporado na sua execução a lei que obriga tanto a rede pública quanto privada o ensino da cultura, da contribuição e do papel dos povos indígenas. Então, a ação do governo do Distrito Federal, por meio da CEMID, juntamente com a Secretaria de Educação, é a primeira e inadiável tarefa que temos a cumprir. Ao mesmo tempo, e sem exclusão e sem sobrestamento de uma ação em relação a qualquer uma outra, o incremento na qualificação profissional dessas pessoas, desses indígenas, é uma outra tarefa igualmente inadiável. Quer dizer, o enquadramento do conjunto desses povos numa taxa de renda muito baixa, isso é um dado que avilta a dignidade de todos nós que temos responsabilidade pública com a cidadania, com a promoção da cidadania na capital da nossa República. Então, está nessa mesa com 2 indígenas, ambos ocupantes de cargos de funções públicas hoje no governo do Distrito Federal, é um orgulho e, ao mesmo tempo, um desafio, porque faz injustificável que, diante dos dados que devemos não apenas destrinchar, conhecer, mas detalhadamente, ampliar esses marcos das pesquisas, de modo a identificar melhor, por exemplo, a questão da mulher indígena nesse contexto, a saúde da mulher indígena, se temos peculiaridades e se temos políticas públicas próprias para as mulheres, seguramente, no caso das mulheres indígenas, é preciso que essa realidade também seja melhor desnudada. E a nossa responsabilidade se torna, assim, muito grande, por quê? Porque os números hoje começam a ser ofertados, começam a ser publicizados. Então, por via de consequência, não teremos muito mais como não trabalhar essa realidade. A realidade, ela está sendo transparentemente exposta a toda a sociedade, aos membros do governo, e na perspectiva de que as ações de políticas públicas que formulamos, elas têm uma marca de transversalidade, intersetorialidade, o conhecimento e o estudo sobre essa pesquisa não é uma responsabilidade exclusiva da Secretaria Adjunta de Igualdade Racial, nem da própria CEMID. É uma responsabilidade e é uma tarefa de todo o governo. Nessa semana, quando da abertura das atividades do Abril Indígena, o governador Rodrigo Hollenberg fez questão de se fazer presente, porque é histórica a sua identidade e os seus compromissos com os povos indígenas, com o respeito à cidadania, e o respeito à cidadania dos povos indígenas significa dizer a garantia de direitos com o respeito às culturas de cada nação, de cada povo indígena que integra e que compõe esse nosso grande mosaico e a riqueza da nossa diversidade, que é o pluriculturalismo, o multiculturalismo do povo brasileiro. A gente agora precisa fazer com que essa contribuição seja traduzida na contrapartida que o Estado brasileiro deve aos povos indígenas em nosso país, de cidadania para todos. Então, é essa a nossa fala inicial para esse diálogo coletivo entre agentes de governo, da imprensa e, consequentemente, não deixa de representar um pouco o conjunto da própria sociedade. Não é? Temos a legitimidade plena da fala, como teremos logo, dos representantes desses
povos indígenas aqui no Distrito Federal, e com isso, então, a gente abre esse diálogo para ir maturando e conhecendo cada vez mais sobre o que temos para fazer, que desafios temos a cumprir, de modo que os números não mais nos envergonhem por essa condição tão aviltante que temos ainda hoje ao conhecermos a realidade urbana dos índios, dos povos indígenas no Distrito Federal. Muito obrigada. Queria passar a palavra, então, também para quem primeiro? Apresentação? Tá. Então a gente comenta depois com os dados, pode ser? Ei. Alô. Tá certo. Então, antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o pessoal da imprensa e me perguntaram se eu estava espantado se eu esperava que era mais, esperava que era menos, sobre os números que a gente levantou. E a minha resposta foi assim, não esperava nada, porque eu nunca tinha visto um estudo desse. Então, acho que o título é mesmo isso, um primeiro olhar, né, um primeiro de, talvez, olhar inédito, sobre as populações urbanas indígenas na área metropolitana de Brasília. Você pode passar por mim? O que nos levou a fazer esse estudo, né? Bem, hoje a gente tem aproximadamente 0,5% da população brasileira indígena reconhecida no censo. Desse 0,5%, né, 42,3% está fora da terra indígena. E 36% está em centros urbanos. Para a realização desse estudo, nós começamos a conversar com o pessoal da área federal, o pessoal da academia, e a gente teve uma surpresa que algumas pessoas falavam que não, índio é quem está na terra indígena. E aquilo me espantou, porque você tem todo um movimento no Brasil de construção de orgulho racial, né, de identificação racial, de preservação de cultura, e, de repente, tem gente dizendo que se você sai da sua terra, você perde a sua identidade. E aquilo um pouco me espantou. Né? Me espantou mais quando a gente vê que, no Distrito Federal, apesar de você não ter terra indígena demarcada, você tem 6 mil indígenas que moram aqui, né, e que se reconhecem como indígena, morando no Distrito Federal. Isso é 0,24% da população, ou seja, a gente tem uma subrepresentação dos indígenas dentro do Distrito Federal. Na periferia metropolitana, ou seja, nos municípios de Goiás e Minas Gerais, que estão em volta de Brasília, essa representação é de 0,17%. Dentro da nossa pesquisa, a gente descobriu que existem vestígios no Distrito Federal de ocupação de indígena desde 10 a 8 mil anos antes da chegada do branco aqui. Né? Então, na verdade, eles estavam aqui antes. Por favor. Então, a situação um pouco que a gente diagnosticou foi essa de
os indígenas invisibilizados, aprendi essa palavra nova agora aqui com o pessoal da DIPOS, eles se tornam, a gente deixa eles invisíveis quando eles chegam na cidade. E vem cá, será que existe alguma especificidade nessa população aqui na cidade em que eu tenha que criar um atendimento especial na área de saúde, na área educacional, na área da assistência social, de maneira a não invisibilizá-los, de maneira a preservar a sua cultura, preservar a sua identidade? A gente acredita que sim, eu espero que vocês concordem comigo depois da gente mostrar aqui o que anda acontecendo. Então, a nossa grande pergunta, e a pergunta acho que a gente não responde aqui, mas a gente espera deixar na cabeça de todos vocês, é como é que a gente preserva a identidade indígena na cidade. Eu cheguei hoje lá com o pessoal, falei, eu vou sem calça e sem sapato. Não, que absurdo, né? Como é que você vai fazer isso? Eu vou, qual o problema? Né? Aí não, bota a calça, Flávia. Eu falei, tá, então eu vou sem sapato. Não, sem sapato não dá. Aí eu acabei vindo assim, vestido de branco. Como é que a gente faz para preservar? Como é que a gente faz para você ter aceitação da sociedade dos valores da cultura indígena? Né? Não é só comer tapioca. Ou, será que as pessoas sabem, quando elas estão comendo tapioca, que elas estão comendo comida de índio? Né? Então, eu acho que essa é a pergunta. Primeira coisa que a gente queria mostrar é como é que a população indígena está distribuída no Distrito Federal. Bem, a gente tem uma distribuição que parece não muito igual, né? Cadê isso aqui? Aqui. Ou seja, principalmente a região sudoeste, ela está ocupada por indígenas, e você tem uma região central aqui, né? Lago Sul, Jardim Botânico, Lago Norte, né? Que não tem muito indígena. A maior concentração dos indígenas estão na Ceilândia, onde está 13% da população indígena no Distrito Federal mora na Ceilândia. Isso aqui eu acho que é das primeiras coisas que me preocupam. Como é que é a distribuição etária dessa população? Olha, você tem uma concentração gigante aqui entre os 25 e 60 anos, que você está com 30 mais 27 dá 50 e tantos por cento, 60% quase, 56%. Ué, mas por que você tem uma população tão grande assim nessa faixa etária e tem pouca criança? Você tem muito menos criança do que na população geral. Será que é que o índio na cidade faz menos filho? Não acredito. Eu tenho uma hipótese. É que o filho do índio da cidade, ele não se sente mais índio e, às vezes, ele nega a sua origem. Né? Então, aqui é uma primeira hipótese que a gente está levantando, que talvez eles estejam perdendo a sua identidade. Por favor, gente. De onde vêm os índios aqui no Distrito Federal, né? Então, olha, 40% do Nordeste, 28% do Centro-Oeste, 14% do Sudeste, 17% do Norte. O índio do Sul não vem para cá, né? Eu não tenho tanto conhecimento de quais são as nações, as coisas, porque são tão invisibilizados que não pergunta a origem se você não está na terra indígena. Então, o índio urbano, você não consegue, no nosso censo, mesmo na pesquisa que nós fazemos aqui na Codeplan, identificar qual a nação de origem dele. Né? E outra, olha só, isso aqui para mim é o maior sinal da perda de identidade. Né?
3% dos indígenas com mais de 5 anos de idade falam a própria língua no domicílio, em casa. Então, os índios chegam na cidade e, em uma geração, eles perdem a língua, que talvez seja o maior vetor de transmissão da cultura, de identidade, e muitas vezes de conhecimento. Muito do conhecimento está ligado à língua, à forma com que você fala. Mas não é só que eles não falam a língua, eles não aprendem a outra língua também. Você vai olhar aqui a taxa de analfabetismo, Assim, primeiro vamos olhar no Brasil. 6% entre não negros, 13% entre negros, que já é uma diferença absurda, e 23% entre os indígenas. No Distrito Federal, a gente tem 2,4% dos não negros analfabetos, 4,3% dos negros, já é quase o dobro da taxa, e 5,3% entre os indígenas. Então, os indígenas eles estão mais excluídos ainda do que os negros. E aí, os resultados? Os resultados. Como é que fica a renda do indígena quando ele trabalha? Acho que a primeira coisa foi o seguinte: normalmente, esse gráfico aqui, nós faríamos com também mais de 10 salários mínimos. A gente não precisou colocar, porque nenhum indígena foi identificado ganhando mais de 10 salários mínimos. E a gente consegue ver aqui o seguinte: você tem quase 80%, 79,8%, ganhando abaixo de 3 salários mínimos. De 3 a 5, você ainda tem uma super representação, mas quando você começa a aumentar o salário, você vê que o indígena não consegue atingir níveis salariais mais altos. Então, tem uma barreira aqui. Como é que está a nossa assistência social? Olha, isso aqui é o percentual da população que recebe benefício do Bolsa Família. Então, quer dizer o seguinte: 5% da população não negra do Distrito Federal recebe Bolsa Família. 12% da população negra recebe Bolsa Família. E 15% da população indígena recebe. Ou seja, a assistência social ela está chegando lá. A gente não sabe dizer... Volta um pouquinho para mim. Então, tem 15%, mas olha só, 24% da população ganha menos do que um salário mínimo. Então, apesar da assistência social chegar à população indígena maior, tem 10% aí que não está conseguindo acessar essa política de assistência social. Um próximo passo que a gente vai ver aqui é sobre essas políticas que atendem ao indígena. Um pouco a gente vai ter que pedir ajuda aos universitários para ter uma medida do que é adequado, o que seria um atendimento adequado de assistência social, de educação. De educação, eu sei, você tem educação especial indígena, mas para o índio dentro da cidade. Porque, como aqui nós temos uma variedade de nações, também tem que ver qual a especificidade de cada nação, de cada língua, para poder dar esse atendimento educacional. E quais os setores que estão empregando as populações indígenas? Primeiro, você olha uma população no mercado formal muito pequena. Me ajuda aqui, Jamila. 4,8% dos indígenas estão ocupados... Como é que é? Formais. Tá. Então isso aqui é até uma super representação. Então,
4,8% dos trabalhadores formais registrados na RAIS, eles são considerados indígenas no mercado privado. É uma população acima da população brasileira, né, que é 0,4%. Agora, aqui eu acho que pode ter uma diferença, que é na autodeclaração do censo e a declaração da RAIS, que é do empregador. Então, o patrão enxerga 5% dos trabalhadores dele como indígena. O cidadão se enxerga como indígena 5%, 0,5%, né? Então, tem aí uma questão da autodeclaração no censo e da declaração do patrão na RAIS. Então, 4,8% dos trabalhadores do setor privado são vistos como indígenas e 2,7% no setor público são vistos como indígenas. Então, um pouco para concluir, eu espero que esse estudo ele tenha sido só o primeiro de uma série que a gente possa desenvolver aqui na Codeplan. Então, dessa forma, ele é um estudo, eu diria, provocativo, né? Eu acho que não dá para você desconsiderar essas minorias, tanto acadêmica e politicamente. As políticas públicas e os estudos não podem deixar o índio urbano do lado de fora. Você tem uma desvantagem, uma vulnerabilidade social dessa população indígena dentro das cidades. Um desafio grande, então, é como atender essa população, né? Como é que a gente faz para a política assistencial chegar lá e atender essa população? Olha, do branco, parece que os governos estão se acertando, né? Realmente, você dá um Bolsa Família, dá dinheiro para o cara, para a família, eles vão tentar se virar com aquilo ali. Será que para a população indígena é só isso? Isso é suficiente? Né? E tem mais um? Obrigado. Está certo. Não, acho que um pouco a nossa conclusão é essa. O que fazer para mostrar que o índio tem uma relevância na cidade e para levantar quais são as necessidades em termos de educação, saúde, assistência social dessas populações. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Vamos recompor a mesa, por favor? Não sei quem que é o outro. Não. Podemos passar para breves considerações, né, da secretária, se ela quiser comentar os números de novo, os outros colegas, e abrir para a imprensa, porque nós estamos bem representados aqui hoje. O senhor gostaria de comentar os números?
Primeiro, agradecer à equipe da Codeplan, ao governo do Distrito Federal, à população do Distrito Federal, capital dos brasileiros. Eu venho da fronteira com a Colômbia e Venezuela, no estado do Amazonas, sou de São Gabriel da Cachoeira, onde existem 23 povos indígenas, onde se fala 3 línguas oficiais, línguas indígenas. Dentro da Lei Orgânica Municipal, eu estou defendendo aqui os interesses de 305 povos indígenas no Brasil, falantes de 375 línguas, e dizer que estou aqui em Brasília, na minha capital, como cidadão brasileiro. É dizer que esse momento é muito importante para a gente traçarmos um novo perfil de um Brasil que somos. Lembrar que a história da colonização tem sido drástica para populações indígenas, matando mais de 5 milhões, mais de 900 tribos. Quando os índios não conseguiram suportar escravidão, os colonizadores trouxeram nossos parentes das Áfricas como objeto de mercadoria para fazer mercado negro aqui no Brasil. E nós somos produtos desse tipo de movimentos forçados, criminosos. E ainda continuamos em busca de terras, em busca de paz. E somos tratados como estrangeiros. Chegamos aqui procurando nossas autoridades e temos apreciado recentemente que o Galdino foi quebrado aqui na quadra 703. Eu acho que a cultura do colonizador é queimar os pobres e rir de nossas misérias e dizer que são os melhores, fazendo mais. E nós temos uma FUNAI hoje que tem a competência da Constituição Federal, que está sucateada, cheia de problemas. E nós temos um problema gravíssimo hoje, no caso da Arami Caleá, que já perdeu mais de 400 e poucas lideranças a bala porque defende as suas demarcações nas terras. Tudo isso nos faz refletir, nesse momento que nós mudamos com o governo popular, que é o Rodrigo Rimberger, produto de uma luta do povo brasileiro, aqui do Distrito Federal. Como diretor da Lei dos Povos Indígenas, eu estou justamente para abrir um debate nas famílias, nas escolas, porque tem uma filha aqui que nasceu aqui, que não tem dessa família. Aqui uma filha estava dizendo que será que o índio faz? Não tem tempo para fazer filho, se não faz filho aqui na cidade, nós continuamos fazendo sim filhos. Eu sou pai de 10 filhos, meus filhos são desempregados, eu não tenho nenhuma bolsa família, nem para mim, porque toda vez que eu vou pedir o apoio da FUNAI, eles me xingam dizendo que tem que estar lá no mato para atender o atendimento. Eu sou discriminado pela FUNAI. Não consigo entrar na porta da FUNAI. Quando eu quero entrar na FUNAI, alguém tem que me autorizar para subir e sou mal atendido. Nossas lideranças que chegam aqui em Brasília são mal atendidas ou não são atendidas. Quando a gente vai procurar senador, deputado federal, nós somos atendidos pela Polícia Federal, pelos professores, cachorros, pastor alemão, levamos a spray na cara.
Essa civilização não serve para nenhum cidadão brasileiro que se orgulha de viver, entre aspas, num país civilizado. Então, eu quero terminar, né, que eu estou satisfeito. Eu queria compartilhar aqui, nesse momento tão importante na minha vida, antes de passar para o Chucuró, ouvir o grande diplomata do Xingu, que é o Piracumã, que vem de uma tradição de diplomacia. Ele recebe reis, príncipes, para defender a água, a biodiversidade, todas as riquezas minerais que são patrimônios do povo brasileiro. E nós somos brasileiros aliados de tantos milhões de brasileiros que não têm água, que não têm paz, que precisam de bons governantes. Por favor, Piracumã, fala aqui para o nosso público sobre o que nós vamos fazer no Mangaró. Awiri Pucanotese, Apunutuali, Nunupa, Nututacá, Tucano, Gavião. Bom dia. Estou aqui, Brasília. Venho olhar meu parente, que hoje ele está na frente dos povos indígenas no memorial. Para todos nós, eu sou do Xingu, meu nome é Piracumã, da etnia Iaualapiti, moro no Parque Indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso. Então, gostei muito a fala do... Eu cheguei atrasado, mas peguei um pouco. Fala dele sobre os índios que vivem aqui na cidade, longe das suas terras. Estão aqui. Eu tenho parentes também que moram aqui. Eu tenho cunhado meu que mora aqui. Mora lá em Planaltina. Eu tenho sobrinho, a filha do cacique, do Camaiurá, está aqui morando. Tem uma ONG que está cuidando elas. Ela tem uma filha deficiente. Eu acho que é por causa disso. Não quer voltar para a aldeia. Mas isso não é justo para nós. Isso já foi falado lá. Eu, meu irmão, que é grande cacique, Chamaritana, já conversamos com o pai dela, família, parentes, para esses pessoal que estão morando aqui voltar para suas terras, suas casas. Eles têm casa lá. Agora, eu não entendo por que não quer deixar Brasília. Eu acho que estão gostando. Eu quero entender também como é que eles vivem aqui, né? Sobrevivência dele. Porque a nossa casa, a nossa região, a gente não vive de recurso, dinheiro. Nós temos própria produção, tem a caça, tem a pesca. É tudo de graça, né? Quem quiser buscar alimento, vai. Vai para caçar, pescar. E tem sua plantação, né? Então, eu gostei muito. Eu gostaria que todos nós, vocês como branco que moram, que sabem sobreviver com o recurso que vocês têm, não é muito, é pouco, mas sabe administrar. Agora, nós índios, não tem isso não. Por acaso, se alguém me dá R$1.000 agora mesmo eu vou gastar. Nem vou lembrar para amanhã. O índio faz isso. Pessoal que tem Bolsa Família, entrou dinheiro, naquele dia acabou. Aí tem mais um mês. Ele tem que esperar. Por isso que eu queria entender com os parentes que vivem aqui, como é que eles estão sobrevivendo. Porque eu moro no Xingu, lá não preciso disso. Só quando vem para cá, eu já estou com uma semana aqui, já estou
querendo voltar logo, querendo ir embora. Para mim não dá mais para ficar aqui. Como meu parente, hoje, Álvaro Tucano, foi indicado para representar povos indígenas. É a primeira vez que nós temos representante legal aqui no Distrito Federal. Porque os negros já têm representante. Tem deputado, tem senador, tem até juiz, o Joaquim foi, nossa, gostamos muito dele, estar aqui, nossa frente, né? Representando o negro, também representou povos indígenas, os negros, né? E nós, que dono da terra, quando que nós vamos ser próprio representando povos indígenas? Não tem nenhum índio no Senado, no Congresso, não tem. Nós temos um memorial aqui, primeira vez que hoje o índio está assumindo ali, que é o tucano, que vem lá da Amazônia. Eu estou muito contente com isso. E ele tem que agora mostrar, lutar para defender seu povo. E para isso é muito importante o Memorial dos Povos Indígenas. Nós temos representante legal, que é órgão o indigenismo, que chama Fundação Nacional do Índio. E ali não tem índio também representando nós. Tem funcionário indígena, mas não tem poder. Não tem. O que está nos representando ali não é índio, é o branco. No Senado, eu estava lá, falei um pouco sobre a FUNAI, o presidente da FUNAI estava lá, perguntei a ele o que ele está fazendo no gabinete dele, esquentando a cadeira dele. Porque o trabalho do presidente da FUNAI é no campo, olhando, visitando, vendo o problema dos povos e necessidades dos povos. Por isso é importante, eu falei um pouco lá no Senado, a demarcação de terras indígenas. É muito importante para nós. Não é só para o índio, não, para vocês também. Porque a floresta é muito importante para a nossa vida. Água é muito importante para a nossa vida. A água que dá energia para o nosso corpo. Floresta também. Oxigênio é muito importante. Então é isso que eu quero colocar aqui e me preocupa muito com os povos que moram aqui, indígenas que vivem aqui. Não sei como é que eles estão sobrevivendo. E a assistência deles, eu não sei como é que está. Porque lá, para nós temos assistência. Tem assistência médica, né? Dentista, enfim. Todos os índios, todos os povos indígenas têm assistência. Então, aqui, quem vive aqui, também precisa ter assistência para eles. É importante, porque eles são seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós somos o primeiro dono da terra. E hoje o índio não tem mais terra. Muitas vezes o pessoal fala, eu vou vender minha terra. Por exemplo, fazendeiro. Eu vou vender minha terra, fulano, quem quer comprar minha terra? Terra não é dele. Mas a produção lá é dele, mas terra não é dele. É nosso. Então, cada um tem que pensar isso, sentir que a terra é nossa, em cima que nós estamos sobrevivendo. Então, Álvaro, eu esqueci o seu nome, Flávio, eu não sei quantos que tem povos aqui em Brasília, já falei que eu tenho xinguanos aqui, como os outros também, Maranhão, Nordeste, Sul, que vivem aqui. Tem uma ONG que está cuidando da família do Xingu. Eu acho que no Asa Norte, não sei exatamente aonde. Eu gostaria de chegar lá para conhecer. Então, ali tem minha sobrinha, que é aleijada, né, cadeirante, e a mãe e família estão morando aqui. E outros estão morando, outro cadeirante também, está lá na casa Casai, Casa de Saúde Indígena. Tem um cadeirante lá com a família, pai, mãe, irmão, todos estão ali. Então,
Então, não sei como é que eles vivem aqui, né? Eles não têm salário. Não têm salário, né? Então, isso que me preocupa muito. Então, é isso, pessoal. Eu não quero falar muito tempo. Isso que eu vou passar para o nosso cacique aqui. Muito obrigado. Ok, Flávio. Essa é a nossa situação. A situação nossa aqui em Brasília é de sentir muita dor de cabeça. É a dor quando nós não temos dinheiro, quando nós passamos fome. Eu tenho passado por isso com minha família. Não ter casa é muito triste. Não ter escola é muito triste. É receber a reclamação de filhos que têm preconceito dentro de uma escola, tem confusão na escola, é muito triste. O meu povo precisa de apoio do governo, aqui da Codeplan, para enxugar as lágrimas, para ter habitação, para ter uma vida digna, como profissionais tantos, voltar para suas comunidades, dirigir os nossos povos. O meu povo indígena vem aqui em busca de grandes sonhos. Essa terra é nossa, dos brasileiros. Como brasileiro, eu fico feliz. Não vou sair daqui, porque eu não tenho dinheiro para voltar, porque dá para mim voltar lá para a minha região, é muito caro. Quando chegar lá também não vou encontrar faculdade, não vou encontrar um ciclo organizado para discutir os problemas de brasileiros. Quem quer que eu volte lá para a minha comunidade são antropólogos, missionários que gostam de falar por mim. Isso não é bom. Quem tem que falar com o governo brasileiro sou eu. Quem tem que defender com o senador, com o presidente da República sou eu. Então, por isso, quero agradecer ao povo de Brasília e principalmente à equipe da Codeplan e dizer que, de nossa parte, o governo nos apoia, terá de nossa parte uma resposta concreta, imediata, positiva e permanente. Queria passar a palavra também para o Oswaldo Chucuru, que é chefe do Núcleo de Diversidade Cultural da CEMID. Kubai, Xenópolis, Sacarema, Setsor. Bom dia aos índios, às mulheres e aos homens que estão aqui presentes. Hoje é muito gratificante para mim estar tendo essa pesquisa aqui. É uma coisa que a gente já vem lutando há tempo. A última que teve foi em 2010, 2012. Por que só teve 2010, 2012? Porque durante os outros tempos, o indígena que mora no Distrito Federal foi esquecido, né? Ele tinha sido esquecido e aí nós não desistimos, né? Fomos atrás, junto com a doutora Vera, né, Codeplan, o apoio do nosso governador, Rodrigo Hulenberg, onde sim ele estendeu a mão para os povos indígenas do DF, do Distrito Federal, onde ele deu a oportunidade para que as pessoas vejam que, independente do indígena estar na aldeia ou na cidade, ele não perde a sua cultura, não perde seus direitos, e mesmo assim tem capacidade de ser alguém, de ser alguma coisa. Hoje nós temos índios advogados, hoje nós temos indígenas médicos, enfermeiros, diretor de museu, chefe de núcleo de saúde, chefe de núcleo da diversidade cultural. Hoje, nós temos capacidade de ter o que queremos. Eu vejo que às vezes nós ficamos muito presos na mão das pessoas. Como nós ficamos presos na mão das pessoas? Quando vem o preconceito. Que nós temos que mostrar que nós somos capazes.
quando alguém chega assim e diz assim para mim, você é índio lá na aldeia, né? Aquilo machuca, mas eu levanto minha cabeça e digo, mas eu vou mostrar para ele que eu vou ser um dos melhores índios que ele vai conhecer. E eu tenho capacidade de ser melhor do que essa pessoa que está falando isso para mim. E depois, quando eu encontro aquela pessoa, e a pessoa diz assim para mim, cara, eu não sabia que você era capaz disso. Aí eu falo para ele, porque o incapaz é você, eu não. Né? Então, assim, nosso ponto de vista hoje, o preconceito racial, que está em todo lugar, não só com os indígenas, né, meu parente? Mas com o negro, com os ciganos, os quilombolas, povo de terreiro. Né? Essa ignorância da mente das pessoas que não aceitam aquele povo, né, só me fortalece mais. Só me fortalece, porque foi como o Flávio perguntou, acho que falou alguma coisa assim, como a identidade do índio? Não é porque eu saí da aldeia que tiraram meu sangue de índio. Eu continuo com meu sangue, não fizeram nenhuma fusão em mim. Não é porque o índio saiu da aldeia que vai deixar de ser índio, não é porque o negro foi para a América que vai deixar de ser negro, não é porque o alemão veio para cá que vai deixar de ser alemão. E não é porque eu saí da minha aldeia, da Tecurral, que eu deixei meu Toípa, meu Pipe, meu Curumi, que eu deixei lá minha mãe, meu pai, meu filho, que eu vou deixar de ser índio. Eu não tenho minha cultura, falo minha língua. Faço meus rituais, balanço minha maraca, canso meu toró, danço minha cafurna. E isso é o que me fortalece. Eu queria agradecer ao pessoal da Codeplan pelo empenho, pela atitude que vocês disseram e a resposta que vocês estão dando. Porque na mente de muita gente pensava que em Brasília não tinha índio. E hoje a resposta está aqui. Né? Agradeço a vocês da Codeplan, toda a equipe que fez esse trabalho. Né? Agradeço a você. Agradeço a nossa secretária, a doutora Vera, pelo empenho também. E quando eu olho para a senhora, eu falei hoje para o Vitor, quando a senhora passou, eu falei assim, eu tenho orgulho dessa mulher, porque a senhora é uma mulher guerreira. Eu queria agradecer a todos também que estão aqui e que, na mente de vocês que estão aqui presentes, leva adiante nossa mensagem. Não deixa a nossa cultura morrer e fala que aqui sim tem índio e que Brasília é multicultural, onde tem aqui mais de 305 tipos de povos indígenas aqui no Brasília. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. O senhor ficou emocionado, eu estou muito mais emocionado aqui desde... queria passar a palavra, então, ao pessoal da imprensa aí, se tiver alguma pergunta, questionamento, por favor. Primeiramente, bom dia. Quero me parabenizar o estudo. Acho que é um passo muito importante na idealização de direitos, vamos dizer assim, também dos índios. Eu quero saber o seguinte. Eu queria que eu vi tanto do Flávio Gonçalves como da secretária pontuar o que mais relevante vocês colocariam nesse estudo. O que você acha de mais, assim, vamos dizer, relevantemente? E que medidas, a partir de agora, vocês podem tomar para... A secretária falou a questão do analfabetismo. Queria que vocês pontuassem isso bem especificamente para a gente entender melhor a partir daí. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é muita tranquilidade, maturidade para ter o despojamento humilde mesmo, de saber que a gente está se debruçando sobre uma realidade a ser mais esmiuçada e trabalhar, primeiro, ouvindo as representações desses povos indígenas que aqui estão. E é interessante porque, a rigor,
os povos indígenas urbanos, eles experimentam dificuldades um pouco ou bastante diferentes dos seus espaços, digamos, mais marcadamente tradicionais. Então, é importante a gente compreender, por exemplo, que a identidade indígena, e aí a autodeclaração, o autorreconhecimento como sendo um cidadão indígena, a gente encontra amparo, por exemplo, na própria Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né, ou seja, das Nações Unidas, que dá o suporte e, consequentemente, a constitucionalidade, a legitimidade e obriga o Estado brasileiro a reconhecer, identificar, respeitar e assegurar os direitos e o exercício pleno à cidadania desse cidadão indígena, desses povos indígenas, independentemente deles estarem numa área demarcada ou em luta pela demarcação. Então, acho que esses povos indígenas, e aí o governo do Distrito Federal tem uma responsabilidade muito grande ao pensarmos que todos os movimentos sociais encontram nos seus pares que moram em Brasília uma espécie de ponto de apoio, de caixa de ressonância, de uma interlocução mais direta com os poderes constituídos. Hoje, quando a gente vê a mobilização nacional dos povos indígenas e de segmentos sociais que os apoiam, relativamente, por exemplo, à PEC 215, que retira do Poder Executivo e joga para o Poder Legislativo, não somente a competência para a demarcação das terras, mas o que é mais grave, que é a revisão, inclusive, de terras já demarcadas. Então, a qualificação, a plenitude do exercício e da dignidade, da estruturação de cada indígena aqui em Brasília, é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque essas pessoas, elas efetivamente representam, e é mais do que legítimo que elas devam representar, sim, uma referência de aporte, de elo das suas matrizes, nas suas áreas demarcadas e as que estão aqui, nesse modo de vida urbano. Então, assim, eu não tenho a menor dificuldade em expor as limitações das informações, dos conhecimentos que passamos a nos apropriar agora. Reitero que eu acho que a tarefa maior é no campo da educação, para garantir o efetivo cumprimento da Lei 11.645, que viabiliza que todos nós reconheçamos a identidade, respeitemos a identidade de cada cidadão indígena, dos povos indígenas, aqui em Brasília e no país como um todo, ou seja, naturalmente é uma lei federal, então a gente deve se aportar nela. Ao mesmo tempo, assegurar que cada cidadão, que cada cidadã de cada comunidade, de cada povo indígena tenha acesso à educação é um pressuposto absolutamente elementar, né, e intransponível. Você não tem como pensar, notadamente, para os indígenas que aqui vivem, a sua plena inserção no modo de vida urbano sem vencer essa barreira da educação. É difícil falar depois da secretária, né? Eu vou tentar ser bem pontual. Acho que o primeiro desafio, talvez o mais fácil, a gente está superando agora. As informações. Né? Vamos colocar as informações para o conhecimento da sociedade, para o conhecimento do governo. Né? Nisso eu fico muito feliz com o governo do Distrito Federal, que está dando toda a liberdade e incentivando a Codeplan a colocar esses problemas que até então eles estavam sendo jogados para debaixo do tapete. Né? Então, acho que esse foi o primeiro desafio que a gente começa
a fazer. Como toda pergunta de pesquisa, você não responde uma pergunta, você cria outras 3, né? Então, a gente cria outros desafios. E eu acho que os 2 principais pontos que a gente levanta aqui são esses, qual o atendimento social a dar a essas populações indígenas? Né? Como é que a gente dá uma assistência social respeitando a especificidade, a identidade do índio? Né? E o segundo ponto, não sei se ele está ligado, acredito que ele esteja ligado, né? Mas o que a gente faz para você não extinguir a cultura, a identidade do indígena? Né? Porque se o índio que está aqui, que ele está com 40, 50, 60 anos, ele se reconhece como índio, mas se o filho dele não se reconhece mais como índio, acabou. Acabou. Né? Me falar assim, a questão das minorias, isso aqui, você vai fazer exame de DNA na população brasileira, 40, 50% da população brasileira deve ter sangue indígena. Né? E cadê? Por que a gente não se reconhece? Né? Eu acho que esse também é um ponto, como preservar a identidade do indígena, mesmo ele estando na cidade. Por opção, às vezes, ou outras vezes por falta de opção. Você precisa de um tratamento de saúde, você só vai encontrar na cidade. Se tem alguém da sua família que precisa de um tratamento continuado de saúde, você tem que, um pedaço da família muda para cá para ter esse atendimento. Como é que você preserva a identidade dessa família? Né? Como fazer para não perder a língua? Né? Perder a língua é matar uma nação, né? É matar uma nação. Como é que a gente faz para preservar isso? Acho que esses são os desafios lançados pelo estudo. Mais alguma pergunta? Igual ele disse, que não tem Bolsa Família, não tem salário. Como é que eles estão sendo atendidos nesse sentido? Ou nada tem sido feito? Não, o que a gente mostrou aqui, alguma coisa tem sido feita. Né? O atendimento, por exemplo, do Bolsa Família, ele é maior do que de outras raça-cor. Acho tão chato falar de raça-cor, mas enfim. É maior do que outros grupos. Né? Porém, ele ainda parece quantitativamente insuficiente. Né? Você vê que você tem um número de pobres indígenas que é maior do que o de outros grupos, mas esses pobres nem todos têm acesso a esses programas de assistência social. E a gente tem um outro ponto que não é apenas o quantitativo, mas também o qualitativo. Né? Será que a assistência social que precisa é só realmente complementar a sua renda para chegar aos R$70 per capita mensal? Ou não? Você precisa de uma política de habitação que é diferente. Né? Será que o índio que ele vem para cá, ele quer um apartamento de um quarto para dividir na família dele, ou se ele quer um tipo de habitação diferente? Será que ele precisa de uma habitação, ou será que ele precisa de uma forma temporária de estar aqui com dignidade, enquanto ele está ascendendo aos nossos serviços de saúde, etc.? Né? Eu acho que é a especificidade, é como respeitar a especificidade. Gente, eu queria só me manifestar como participante também do estudo, né? Primeiro eu queria mencionar o nome da Lúcia e da Shirley, que de fato pesquisaram esses dados que estão aqui, e elas se debruçaram com tanto afinco nesse tema que terminaram bastante apaixonadas pelo tema, lendo bastante sobre isso, e a gente fez vários debates muito interessantes enquanto a gente elaborava esse trabalho. E uma coisa que chamou bastante atenção, e eu queria trazer como uma das possibilidades da gente discutir em termos de ação, né?
que foi quando a gente estava procurando informações sobre a questão da assistência, nós descobrimos que existe um questionário específico no CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, para a população indígena. E aí, na hora, eu fui e liguei para uma amiga que trabalha em um CRAS e falei, você tem como me conseguir uma cópia desse questionário? Eu quero saber o tipo de pergunta que tem, se a gente tem como descobrir quem são essas etnias e papapá. E aí ela, ninguém aqui tem, não. Eu nunca nem ouvi falar. Vocês não foram treinados para aplicar o questionário? Como é que é? Não, a gente fez um treinamento geral da aplicação para cadastrar o pessoal, né, colocar no cadastro único, para colocar no Bolsa Família, mas a gente nunca viu esse instrumento. E isso me chamou muito a atenção, porque a gente tem vários grupos, né, que estão crescendo pelo próprio debate, que estão exigindo ações específicas, como a questão de gênero, as questões de gênero estão tendo um olhar diferenciado, a gente está ampliando a visão em relação a isso, a gente está fazendo perguntas diferentes quando, nesses espaços, né, exigindo atendimento diferenciado nos espaços de saúde, de assistência, de educação, e para essa população isso ainda ficou essa dívida, né? Na hora eu falei, puxa, se na assistência está assim, eu estou com medo do resto. E aí, a questão da saúde, a mesma coisa, eu fui procurar alguma coisa específica sobre saúde indígena no DF, e normalmente o DF ele recebe muito essas pessoas vindo de outros estados. Eu não encontrei nada de informação. Aí agora até desculpa, o Chucuru estava falando da existência da Casaia aqui no DF e eu nem sabia, né? Então, assim, foi muito difícil a gente encontrar outras informações e a gente acabou usando várias fontes e fazendo comparações até, né, perigosas, assim, de fontes diferentes, porque era o que a gente tinha. E, então, assim, fica muito em relação a esse tema, eu acho que o que a gente mais tem a pedir, né, é que se façam registros mais bem feitos, assim, em relação a tudo isso. E a gente tem que discutir muita coisa em relação a essa questão do conceito de indígena mesmo. Isso tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com conceito, né? A gente chamou pessoas para debater, fizemos convite para várias organizações não governamentais, ninguém veio das organizações, porque não consideraram o tema do indígena do DF interessante. Chegaram a me falar isso por telefone. Não, mas no DF, não, a gente está representando gente não sei onde, mas no DF não tem ninguém, não. Né? Então, assim, para a gente abrir mesmo os olhos, e mesmo dentro dos movimentos indígenas, abrir os olhos para essas questões da população indígena na cidade. Né? Então, assim, o Distrito Federal tem uma população indígena? Tem. Talvez nem todos, ou muito poucos, estejam caracterizados como vocês. Mas ou que se digam, ou que sequer que saibam a qual etnia pertencem. Né? Só que a gente não tem nem como saber isso, porque o censo não pergunta quando é fora de terra indígena. Então, isso fica, de fato, como é uma reclamação e, ao mesmo tempo, um pedido, né, para que a gente tenha formas de registro melhores em relação a essa população. E eu acho fundamental. A gente não está falando de uma população qualquer, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista da contribuição histórica dessa população para a nossa comunidade, para todo mundo. A gente, que nem o Flávio estava falando da questão da tapioca, não sei o quê, mas se a gente for entrar na própria língua, se a gente entrar em um monte de outros aspectos, a gente vai ver que grande parte de muita coisa que a gente faz tem muito a ver com a história dessa terra, né, a qual esses indígenas pertencem e não o contrário. Né? Então, era isso que eu queria mencionar. Obrigada. Eu queria passar a palavra aqui para o Oswaldo. Quando você falou a respeito da CASAI, do atendimento à saúde indígena hoje no Distrito Federal, se existe na UNB um ambulatório indígena, isso na HUB, se existe um ambulatório indígena, que quem faz os atendimentos dos índios são os próprios indígenas universitários. Eles são quem fazem o atendimento aos indígenas. E vem um recurso da CESAI, que eu não estou bem lembrado do valor, acho que são 100 mil por mês, alguma coisa desse tipo, que seria para atender também os índios. Só que o que acontece? A CESAI, ela só deixa que seja atendido os índios que vêm da aldeia. Né, os indígenas que vêm da aldeia. Então,
Tanto é que eu tive lá esses dias e conversando com a doutora, com a médica, eu perguntei para ela como que trabalhava daquela forma, porque haja em vista que Brasília tem uma quantidade de índio muito grande. E se tem um ambulatório, esse pessoal deveria ser atendido para não ficar nos corredores, né, da saúde. E ela falou que aí tem que ver com a CESAI, porque tem só atendimento de pessoas que vêm encaminhadas das comunidades, das bases. Né? E a gente, estava o coordenador, o Vitor Nunes, e nós estávamos conversando sobre isso, para que a gente pudesse conversar com esses alunos universitários, e já que não pode ser atendido no ambulatório indígena, então a gente tenta levar esse pessoal na casa das pessoas. Vamos ver se dá para fazer uma forma. Ou entrar de outra forma, de uma forma legal, que os indígenas do DF seja atendido também, porque quando o recurso vem, não diz que é para índio de ponta de aldeia, diz que é para os indígenas. Não é? Isso. Então, por exemplo, para eu ser atendido, eu tenho que entrar em contato com a minha comunidade, para meu cacique autorizar, para o pajé autorizar, para minha mãe, depois tomar benção a minha mãe, quando chegar isso tudo eu já estou morto. Porque para minha mãe, para chegar o recado na minha mãe, eu tenho que ligar na cidade para alguém na cidade, lá na aldeia para alguém da aldeia encontrar minha mãe, para depois vir com a ordem do pajé, para depois descer na aldeia para me passar. Eu estou na UTI quando ela chegar com essa resposta aí. Né? Ou na fila. Então, seríamos bom a gente ver dessa forma que existe atendimento. Só que aí os universitários é quem fazem de uma forma diferenciada, porque não tem permissão para fazer diretamente. Gostei muito da sua dedicação profissional. Só queria dizer, eu acho que a minha família e muitos outros, nós nunca fomos consultados para fazer parte numérica do censo indígena. Aqui nós fomos sempre ignorados, porque tem certas pessoas que gostam de ter o índio no seu bolso, se sentem donos de índios, e isso que tem dado muita dificuldade. Mas quando o governo dá a carteira de trabalho, também só faz propaganda, dizendo que tem não sei quantas carteiras que distribuiu. Eu tenho muitas carteiras de trabalho, mas nenhum deles está em função. Eu nunca trabalhei. Eu não sei como é que eu vou ser aposentado, porque eu nunca contribuí para ninguém. Eu não tenho como contribuir. Minha família está desse jeito, né? Nós somos assim invisíveis, portanto. Então, esse programa do governo do Distrito Federal nos dá então, essa atenção muito especial, histórica. Eu fico muito feliz com essa equipe, né? Realmente é muito difícil ser índio nesse país. Nós somos tratados mais que estrangeiros. Agora, quando morrem os judeus, sai toda televisão. Agora, quando morre um índio queimado, jogado fora, ele morre no anonimato. Então, eu queria dizer, né, Flávio, eu quero ser recadastrado. Eu tenho muitos alunos que precisam ser recadastrados. Eu, como sou ayahuasqueiro, rapazeiro, eu não tenho pisado muito na fila do hospital, porque senão a pessoa me mata. Então, eu prefiro fazer minhas pagilhas, falar na minha cultura. Eu tenho buscado alianças junto aos terreiros, junto a outros amigos. Essa é a força que nós queremos para o Brasil. Manter os conhecimentos tradicionais, manter a dignidade na cidade, ou por onde estiver, falar nossas línguas. Isso é muito importante. Eu queria dizer que estou feliz, muito feliz, e esta noite, essa tarde, eu vou fazer pagelança para o povo de Brasília aqui no Memorial. Eu sou diretor, eu estou capacitado e eu gosto de trabalhar no lado espiritual. Obrigado. Tá certo. Então, eu queria dar para encerrar agradecendo aqui, então, a presença da secretária adjunta Vera Araújo, do chefe do Núcleo de Diversidade Cultural da CEMID, o Oswaldo Chucuru, cadê? Não está aqui mais. O Álvaro Tucano, diretor do Memorial dos Povos Indígenas, fiquei arrepiado com a sua pagelança aqui. E o Piracumã, que nos brindou aqui com seus comentários. Muito obrigado, gente, um bom dia a todos.